Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de SQL básico. A gente está vendo conceitos básicos, mais especificamente a gente está vendo o conjunto de comandos denominado CRUD, né? Nesse vídeo a gente vai ver aquilo que se refere ao último comando, que seria a letra D do CRUD, que representa ali o deletar, né? Ou o comando delete. E ele é utilizado para excluir dados de uma tabela num banco de dados. Em outras palavras, você vai excluir um registro de uma base de dados que está contido em alguma tabela. Então, fica claro que esse dado ele precisa existir previamente e nós já vimos nos últimos vídeos como criar, como inserir dados, como atualizar, diversos outros comandos, né, inclusive. E agora a gente vai aprender a deletar esses dados. Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que você assista a série desde o início para você compreender melhor esse conjunto de comandos e que você aprenda melhor também a linguagem como um todo. Então, o delete ele é aplicado a um registro, né, que significa uma linha nas nossas tabelas, e ele se baseia numa condição. Aqui é uma coisa importante, né? A gente viu isso no vídeo anterior, quando a gente falou sobre o update. O delete ele vai funcionar ali, né, como um delete from, e aí a gente vai especificar a tabela, e aqui, mais uma vez, a gente vai trabalhar com a condição para o delete. Então, da mesma maneira que a gente tinha que ter um cuidado muito grande lá no update para colocar uma condição certinha, aqui no delete não vai ser diferente. Precisamos ter uma atenção muito grande à condição do delete, porque uma vez removido, já era, aquele registro se apagou. É claro que você tem ferramentas para você se prevenir de uma deleção acidental ou algum tipo de equívoco, mas o recomendável é que você tenha muito cuidado nessa condição. De volta aqui no SQLite Online, a gente então fez a criação aí de tabelas, nós já fizemos consultas aos dados utilizando diversos filtros, utilizando o comando select, fizemos também a atualização e agora a gente vai trabalhar com o delete, com a deleção de registros, né? Antes de a gente realizar isso, é importante vocês notarem que deletar o registro vai indisponibilizar essa informação para sempre. Então, a gente tem lá as tabelas que a gente criou, né? Então, vamos fazer um select aqui do expenses, que foi uma das tabelas criadas. A gente tem os diversos registros lá que nós criamos, assim como o totals. Essas são as nossas tabelas originais antes das alterações. Então perceba, quando a gente for deletar o registro, a gente precisa estar muito certo do que a gente está fazendo. Eu vou aproveitar esse momento para demonstrar aqui uma opcionalidade da plataforma do SQLite Online. Se você vier aqui na aba superior, em File, vocês vão ver que tem algumas opções aqui. A primeira delas é a OpenDB, ou Open Database, e também o SaveDB, Save Database. O que isso significa? Que você pode tanto carregar, no caso do Open, uma base de dados e pode também salvar uma base de dados, no caso do Save Database. Eu expliquei lá no início, falando sobre a plataforma que a gente ia usar, é que o SQLite ele é todo um SGBD baseado num único arquivo. E o que esse comando aqui faz é exatamente salvar a nossa base de dados nesse arquivo, facilitando então com que a gente faça, por exemplo, um backup da nossa base de dados. Então, como a gente vai trabalhar aqui o delete, a gente poderia fazer nesse momento um backup dessa base de dados para recuperar ela futuramente, caso a gente cometa algum tipo de erro ou algum tipo de equívoco. Então, se a gente clicar aqui em SaveDB, ele vai iniciar o download, e aí eu salvei o arquivo numa pasta separada para ter onde recuperar depois. Vocês vão ver que quando vocês baixarem, ele vai baixar como SQLite e ele é do tipo Database File, ou seja, ele é exatamente um SGBD ali salvo num único arquivo, que a gente pode recuperar depois, se a gente quiser. Então esse pode ser um método aí de backup, por exemplo. Além dessa funcionalidade, vocês viram que a gente pode tanto carregar quanto salvar. Você também pode fazer isso em relação a algum tipo de script. O que é o script? É o conjunto de comando que a gente escreve aqui. Como você pode ver aqui, o SQLite, todo conjunto de comando que você escreve aqui é um script e pode ser salvo para você executar da maneira que você quiser. Assim como você pode carregar um script específico, por exemplo, um script que popula uma tabela. Isso é muito comum. Você pode salvar todo o histórico dos comandos que você executou ou também zerar o histórico, né? Uma outra ferramenta aqui interessante é o export. O que o export faz? O export ele salva o resultado da sua query. Então, por exemplo, eu rodei aqui um select from totals, ele me deu um resultado aqui em forma de tabela. Eu posso salvar isso
como um CSV, um XML, um JSON. Existe ainda a funcionalidade de eu salvar o esquema da minha base de dados, ou seja, ele vai salvar o esquema das tabelas que existem aqui. No caso, a demo, que vem já automaticamente quando a gente carrega, além da expenses e o totals que a gente criou. E no import, você pode fazer exatamente o import desses dados. Os dados como um CSV, ou como um JSON, ou como um XML. Então, da outra vez, o que a gente fez foi um update do registro ali no dia 8/4, né? A gente corrigiu o valor. Mas digamos que, na verdade, a gente não queira corrigir. Na verdade, esse dia não houve sequer algum gasto para ser registrado. Foi exatamente ali um erro de registro. A gente não quer mais aquele registro do dia 8/4 em relação a transporte. Então, o que eu posso fazer é fazer um delete. O delete eu preciso definir da onde será. Então, delete from. A tabela é o expenses. E aí a gente precisa definir a condição. A gente viu que a condição é algo muito importante para o delete. Senão, ele simplesmente vai deletar tudo aquilo que existe na minha condição. Se ela for ampla, o delete também vai ser amplo. Exatamente como funcionava o update. Então, a condição aqui é que o category seja igual ao transport, né? É um gasto relacionado ao transport. Só essa condição é suficiente para fazer o que a gente quer? Vocês viram que não, né? A gente viu isso no caso do update. Se eu executar o comando da maneira que está, basicamente eu vou estar deletando todos os registros que satisfaçam essa condição, que é basicamente todos os registros que sejam relacionados ao transporte, a despeito da data. Então, eu preciso concatenar uma outra condição. Nesse caso, como é algo relacionado especificamente à data, então eu vou especificar a data, 2023-04-08. Agora sim, eu tenho as condições suficientes para deletar o registro específico que eu queria. Eu vou, na sequência, fazer um select para ver o resultado e vou rodar esse comando. Bom, como vocês puderam ver, o registro de ID2 sumiu. É exatamente isso que eu queria. Ele foi deletado. Eu tinha ali um problema, era um registro que não era para ter sido feito, e eu quis deletar esse registro exatamente onde eu tinha a intenção. Vamos trabalhar um exemplo um pouco mais complexo para estender a funcionalidade do delete. Vamos imaginar agora que o seguinte, nos meses de janeiro e fevereiro, eu na verdade tive uma economia de alguns gastos e quando eu fiz esse registro na tabela de expenses, eu fiz uma prospecção dos valores. Então, os gastos, na verdade, eles não aconteceram. Que gastos foram esses? Foram os gastos de aluguel e de transporte. Durante janeiro e fevereiro, eu morei com um amigo meu, vamos dizer, perto do trabalho. Então, eu não paguei aluguel e não paguei transporte para ir trabalhar. É um caso de uso hipotético, é claro, é só para a gente trabalhar algumas ferramentas aqui do SQL. Então, considerando o nosso caso de uso aí, a gente precisa remover alguns dos registros que foram feitos em relação a despesas que não existiram efetivamente. Então, para esse caso em particular, a gente continua fazendo delete from expenses, mas agora eu não tenho uma condição que atende só a um tipo de categoria. Na verdade, eram duas categorias, né? A gente falou do rent, ou seja, do aluguel, e do transporte. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente utilizar o operador lógico igual, a gente vai utilizar o comando in. O comando in ele vai verificar se a categoria está dentro de uma lista específica de classes, que nesse caso, para a gente vai ser o quê? O transport, que é uma das despesas que eu não vou considerar, e o rent. Então eu saí daquele igual para fazer um match específico de alguma categoria, para fazer um match em relação a uma lista de categorias. Além disso, eu especifiquei que existia um range de datas ali, existia um intervalo de datas que iria de janeiro a fevereiro. Então, eu também não posso especificar o operador lógico igual, porque, na verdade, agora eu tenho um intervalo de tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar a condição com o AND e vou especificar que o date ele está between, entre, e eu vou colocar qual é o intervalo que a data deve se colocar. No caso, eu posso colocar o início desse intervalo, 0101, e o final desse intervalo. Como foi de janeiro a fevereiro, então a gente vai botar o último dia de fevereiro possível. No caso, o dia 29. A gente fecha esse comando e pode executar. Antes de executar, o transport está errado aqui, né? Vamos executar e vamos ver o resultado. Ok. Então, após ter sido feito, a gente vai ver que
os gastos em janeiro e fevereiro para transporte e rent, eles não existem mais. Então, em janeiro tem alimentação, tem utilities, tem todas as outras despesas. Vocês estão vendo que a data aqui, ela não está seguindo uma certa ordem, né? Vamos facilitar essa consulta dos dados? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Select from Expenses, mas vamos fazer uma ordenação, Order by. E aí a gente vai especificar qual é a coluna que a gente quer que ordene os dados. Como a gente está olhando para as datas, vamos rodar o Order by Date. Pronto. Agora facilitou a nossa visualização. Desde o início de janeiro, então tá lá os primeiros dias, e a gente vai ver que de janeiro até fevereiro não tem o rent e o transport. Certinho, né? Então, o resultado está correto, a gente conseguiu atingir o resultado. Mas existe uma inconsistência na nossa base de dados, afinal de contas, o totals, ele se referia à soma das despesas na tabela expenses. Então a gente vai precisar atualizar o totals também. Se a gente consultar aqui o totals, você vai ver que ele ainda representa o total da antiga tabela expenses. A gente ainda não está trabalhando as ferramentas para atualização automática, né? Então vamos fazer isso de forma manual. A gente já viu como faz, porque a gente já viu o update no vídeo anterior. Se você não viu, esteja certo de estar inscrito no canal e assista a playlist do início ao fim, todos os vídeos. O update, então, será feito do totals, é a tabela que a gente quer fazer o update. A gente vai resetar esse valor, então vamos fazer um set do total amount, que é exatamente a nossa coluna que representa a soma. Então, ela vai ser definida por uma select, exatamente como a gente construiu essa tabela. Qual é o select? O select é da coluna value, mas não o value direto, é a soma. Isso vem da tabela expenses. E aqui a gente precisa definir a condição. E aqui que está o pulo do gato. A nossa condição, where, é onde a expenses category é igual ao totals category. Por quê? Porque eu não vou atualizar toda a tabela totals. Eu não alterei todas as despesas, apenas algumas despesas, que foi o transport e a rent. Não foi isso que a gente fez? A gente primeiro deletou um primeiro registro de transporte e depois todos os registros de janeiro a fevereiro? Muito bem, então essa é a condição do select. Agora eu preciso fazer a condição do update. Aqui a gente vai definir que a condição é o totals category esteja dentro das colunas que eu alterei. Então, o transport e a rent. Prontinho. Então, ele vai fazer a alteração apenas das despesas que nós alteramos. Ele vai somar novamente esses valores para representar efetivamente o valor correto aqui no totals. Em seguida, a gente vai fazer um select na tabela para ver o resultado. Então, a gente está vendo, por enquanto, antes de rodar aqui o transport, está representando aqui um pouco mais de 13 mil e o rent um pouco mais de 7 mil. A gente vai rodar esse resultado e agora o transport foi para 4 mil e a rent para 3.596. Exatamente o que a gente queria. Os outros valores eles vão se manter porque a gente não alterou esses valores. Nós fizemos um update específico porque nós deletamos valores específicos. Então assim a gente pôde rever o comando update e também ver o comando delete. Bom, nós fizemos aqui a alteração das nossas tabelas originais. Mas a gente começou dizendo que esse tipo de alteração a gente precisa tomar muito cuidado. E existem ferramentas para você recuperar dados quando as alterações ou as deleções são feitas de maneira acidental ou equivocada. Uma maneira que eu apresentei foi a gente fazer um backup e recuperar esses dados. Então é isso que a gente vai fazer na sequência. Como nós alteramos aqui, tanto a tabela expense como a tabela totals, a gente vai recuperar esses dados. E bom, como a gente pode fazer isso? A gente viu que o comando delete ele faz a deleção de registros específicos. Mas e se eu quiser deletar um objeto inteiro, uma tabela inteira? Aí a gente vai trabalhar com o comando drop. O comando drop ele não vai deletar um registro, ele vai deletar um objeto do SGBD, uma tabela, por exemplo, inteira. Então, mais do que nunca, você precisa ter muito cuidado com o comando drop. Perceba, tanto o comando drop quanto o comando create, o comando alter, que nós vimos ao longo desses primeiros vídeos, são comandos que alteram objetos do SGBD, eles não alteram registros apenas. Então é importante diferenciar esses tipos de comandos. Nós vimos o CRUD, vimos o insert, o update, o select e o delete. Junto com eles, nós também vimos comandos que fazem a alteração da base de dados especificamente.
A utilização do drop é basicamente o drop, o objeto que a gente quer dropar ou deletar, e a gente especifica qual é. A primeira tabela ali é a demo, que é a que vem acompanhando a IDE quando a gente inicia. Vamos copiar aqui. A segunda tabela nossa é o expenses. E a terceira tabela é o totals. Prontinho. Então a gente relacionou as que a gente quer dropar e a gente roda o comando. Feito. Agora o DB ou database está vazio, is empty. Então eu não tenho mais nenhuma base de dados. Agora que é importante você ter um mecanismo de recuperação de dados caso esse comando tenha sido feito de maneira equivocada. Mas nós, felizmente, fizemos o nosso backup. Então como que a gente faz o backup? File, OpenDB. Voltamos aqui na pasta que a gente separou para fazer a recuperação de dados. O database file é efetivamente uma base de dados em forma de arquivo. Vamos selecionar e vamos abrir. Prontinho, está feito a nossa recuperação. Como vocês podem ver aqui, está a tabela demo, expenses e totals. Vamos dar uma checada só para ver se ela está certinha. Expenses, vamos rodar, está lá a nossa tabela expenses. Vamos ver o totals, está lá a tabela totals com os valores originais antes das nossas alterações. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha, porque você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.